Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do curso Criar, Criando Harmonia em Seu Estresse, um curso para aliviar o seu estresse do dia a dia, tá? Então, eu quero começar essa aula falando de um assunto muito sério. Para que nós possamos aliviar o estresse do dia a dia, né? E vocês vão observar que na aula passada nós falamos sobre o que é o estresse bom, o que é o estresse ruim, né? E da importância da gente tomar consciência. Nessa aula nós vamos dar um passo à frente para que você entenda como que a gente trata o estresse. E esse passo que nós vamos dar nessa aula se trata de olhar para si, olhar para dentro, né? Jung dizia em seus ensinamentos, para quem não sabe, Carl Jung foi o criador da psicologia analítica, né? E ele dizia assim, quem olha para fora desperta. Quem olha para fora vislumbra, né? Sonha. Quem olha para dentro desperta, né? Então, se você quer olhar para o seu estresse, quer curar o seu estresse, aliviar o estresse do seu dia a dia, é importante que você olhe para dentro. Como diz Jung, quem olha para fora vislumbra, né? Fica fascinado, nossa, você olha uma imagem, você vê uma banda de música tocando, você vê um cartaz, né, de uma promoção de uma viagem, você vislumbra, nossa, né? Nossa, né? Nossa, é o que eu queria, é o meu sonho. Você vê um carro zero, você vê uma casa bonita, você vislumbra. Você vê uma pessoa bonita, você vislumbra. Uma mulher bem vestida, né? Um homem apresentável, você vislumbra, né? Nossa, nossa, nunca tinha visto. Nossa, e você escuta falar, você vislumbra, né? E você sente, né, aquela coisa assim, de nossa, né? Como seria ter aquilo? Como seria eu chegar perto dessa pessoa? Ter o passaporte dessa viagem, viajar nesse avião, você ter esse carro. Isso é vislumbrar, tá? Isso não é ruim, muito pelo contrário, né? É necessário que a gente também visualize tudo aquilo que a gente quer. Porém, aqui nós vamos fazer o trabalho inverso. Nós vamos olhar para dentro, aqui, para ver o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aí que está levando você a ter estresse, tá? Então não tem como a gente caminhar sem antes olhar para si, né? Para você perceber o que está acontecendo aí dentro de você em relação ao seu estresse. Mas eu quero que você se acalme, porque se você está achando isso impossível e difícil, nosso Diego está falando difícil, está falando de olhar para fora, olhar para dentro. Calma, calma. Nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Então, relaxa, né? E ao mesmo tempo largue tudo que você está fazendo e preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nesse momento, agora, eu vou contar uma historinha para você e você simplesmente escute essa história. Depois que eu contar essa história, aí você vai novamente prestar atenção no exercício que eu vou propor para que você possa se abrir aí para a cura do seu estresse, tá? Então eu vou contar uma historinha e depois nós vamos ter um pequeno momento de atenção e de reflexão. Muito simples, tá bom? Então vamos lá. Eu quero contar uma história, só que eu não vou contar uma história de outra pessoa. Pensando bem, eu vou contar uma história minha. Porque eu acho que as histórias que nós vivemos, as histórias reais, elas têm poder de cura, né? Eu sempre penso, ou quase sempre, que o que cura mesmo é a realidade. Então eu vou contar uma história de uma realidade que eu vivi, tá? Então, há alguns anos atrás, eu comecei a vislumbrar minha vida. Como seria eu fazer isso, aquilo, uau, nossa, os sonhos e etc, né? E aí, eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu estava num carnaval, numa cidade aqui perto, e aí estava com a minha tia e a minha prima, e a gente foi num carnaval. Era um carnaval à tarde, uma matinê, para crianças. E eu já tinha 14 anos, a minha prima era pequena, criança, e eu fui ali acompanhar, né? Fui ali distrair. E tinha um equipamento montado
e tinha mesa de som, e fios, e cortina, e aquele monte de coisa de carnaval, né? E tinha um rapaz operando som. E ele disse assim pra mim, eu perguntei pra ele, né? Falei, nossa, essa banda aqui é sua? Ele falou, é. Eu falei, eu tenho um sonho de ter uma banda. Daí ele falou assim, mas você toca algum instrumento? E eu não tocava nada ainda. Eu falei, não. Tem um violão? Não. Tem equipamento? Não. Ele falou, para você ter uma banda, você vai precisar saber tocar, saber cantar, ter um equipamento de som, caixas, cabos. Eu falei, nossa, isso é impossível, né? Porque eu não tenho nada disso. Meu Deus, né? Eu sou um pobre, né? Como é que eu vou ter uma banda? Eu tinha 14 anos. 12 anos depois, praticamente, eu tinha tudo aquilo que eu sonhei, que eu vi aquele dia. Eu tinha uma banda, eu era maestro de uma orquestra, eu era professor de música, tinha vários instrumentos à minha disposição, tinha um monte de aluno, eu tinha 3 empregos praticamente, né? Porque eu regia a orquestra, eu dava aulas e eu também cuidava dessa banda que era uma sociedade da qual eu fazia parte. Primeiro eu vislumbrei aquilo, né? E inconscientemente eu registrei aquela imagem como, olha, o meu sonho é esse, é ter isso, é aquilo e tal, né? Porém, naquele momento eu não olhei para dentro, né, para o que realmente era importante para mim. Eu simplesmente fui em busca do meu sonho e fui fazendo amizade com pessoas que também sonhavam parecido comigo, com pessoas que tinham um desejo parecido comigo, entende? E vamos lá, vamos pagar aula de música, vamos dar aula de música, vamos varar a noite de sono, porque tinha que pagar as contas, eu também precisava estudar, terminar meus estudos, e assim foi. Então, 10 anos depois, quando eu tinha 25 anos, eu já tinha tudo montado, a banda, a orquestra, os alunos, a minha vida girava em torno da música, né? Eu estava vislumbrando. Só que o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter problemas de relacionamento, tá? Então se você está assistindo aí, já passou por algo parecido, já vai prestando atenção. Porque eu fui me dando conta de que aquele sonho era muito bonito, só que as contas precisavam ser pagas, né? As normas eram e as regras precisavam ser cumpridas. E o fato de eu ficar alimentando aquele sonho, eu fui me perdendo de mim mesmo. Porque eu tinha que atender a necessidade da orquestra, a necessidade da banda, a necessidade dos alunos. E aí eu tinha um relacionamento, e meu relacionamento cobrava que eu passasse tempo junto. Eu já achava que eu tinha que ganhar dinheiro só, porque quando eu ganhasse dinheiro, minha vida estava resolvida. E quando eu ganhava e pagava as contas, a alegria do relacionamento não vinha. Quando eu me dava o máximo lá no projeto, parecia que era pouco, né? Quando eu criava uma ideia para minha orquestra, logo acabava, eu comecei a me estressar. Eu comecei a me sentir assim deslocado. Poxa, tudo que eu faço não é o suficiente, né? E comecei a querer suprir aquilo com noitada, com vícios, né? E a vida foi seguindo. E eu fui fingindo de conta que estava tudo certo. Não, tá tudo certo, porque semana que vem eu invento outra coisa, e daí provavelmente as pessoas vão gostar. Lá eu vou fazer um solo de guitarra, vai impressionar e tá tudo certo. E lá com os meus alunos eu passo outra música, eu invento outro acorde. Lá no meu relacionamento a gente vai fazer uma caminhada junto, né? A gente conhece, faz uma viagem e tá tudo certo minha vida. Na verdade, eu estava simplesmente alimentando meu estresse. Eu estava vislumbrando e tal e tal. E eu atraía pessoas que pensavam muito parecido comigo. Isso dava uma sensação de que minha vida estava tudo certo. Porque as pessoas que estavam ao meu redor também compartilhavam da mesma ideia, do mesmo pensamento. Olha, tá estressado? Cara, vai pescar. E aí eu comecei até a fazer coisas que eu nunca gostei, como pescar com meus amigos. Eu nunca gostei de pescar, mas tinha que aliviar o estresse, né? E eu acreditava que aquilo lá era uma forma de aliviar o meu estresse. Quando na verdade era só uma fuga dos meus sentimentos, das minhas emoções. E eu continuei ali. Eu pescava, daqui a pouco ia
num churrasquinho para tomar uma cerveja, daqui a pouco ir ali fumar um cigarro, porque afinal de contas, né, vamos pegar a onda, né? Só que durante um tempo eu consegui aliviar o meu estresse e sustentar aquela ideia, né? Fazer um solo diferente, é, contar uma outra história para meus alunos. Só que o que acontecia? A minha vida não estava indo para frente. Começou a ficar difícil. Eu comecei a me pegar mentindo para mim mesmo, para eu mesmo. Mentindo pro Diego, né? Ah, eu vou fingir que tá bom e não tá, né? Mas eu finjo, né? E aí eu fui fingindo, fui fingindo. E aí eu comecei a ser uma pessoa agitada, estressada e estourada. As pessoas começaram a me estranhar, porque até então eu não tinha um motivo aparente para ter certo tipo de comportamento. Mas eu fui levando, né? Porque afinal de contas, né? Faz uma viagem, conta uma história, inventa mais alguma coisa, né? Como diz o outro, vamos encher linguiça aí, né? Que no final vai dar tudo certo, tudo certo. Chegou um momento que eu morava junto com uma pessoa e essa pessoa me chamou e falou: olha, não dá mais. Pega tuas coisas e some daqui. Naquele dia, eu fui dormir em um hotel, porque a gente se separou naquele dia. E eu falei assim, poxa, se eu tenho alguma dúvida, ou tinha alguma dúvida, de que a minha vida não estava legal, aquele dia, eu lembro que foi no mês de agosto de 2012, ficou muito certo que minha vida estava bagunçada. Porque por mais que talvez o nosso relacionamento não estava dando certo, existia um ar de mentira, um ar de falsidade ali, de que há algo imaginário, que não era real. E eu pensei, poxa, minha vida não tá indo bem. Só que no outro dia eu precisava trabalhar, precisava dar conta, e fiz de conta, tá tudo certo. E aí fui morar sozinho, só que meu trabalho só duplicou, só triplicou, e as contas vindo, e eu precisando dar conta de tudo aquilo. Até que um dia, eu me lembro que eu precisava dar aula, era 1h30 da tarde, né? E eu tinha manhã livre. E aquele dia eu fui na casa de um amigo, numa janta, para me distrair, eu estava vislumbrando. E aí o que acontece? Eu cheguei em casa, já era umas 1 da manhã, praticamente, e demorei para pegar no sono. E fui dormir, eram umas 3 da manhã. No outro dia, eu precisava acordar lá perto do meio-dia e 1h30 da tarde eu ia dar aula. E eu simplesmente tomei um comprimido para dormir e fui dormir 2 da manhã. Resultado, quando era 3h30 da tarde, bateram lá em casa. Eu estava dormindo, eu tinha capotado, eu desmaiei, sabe? E aí foi aonde a minha família, com muito amor, falou: olha, acho que você precisa de um tratamento. Por quê? Porque isso não é normal, a pessoa não acordar. Meu despertador tocou e acabou a bateria e eu não acordei. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer um tratamento. Passou 2 semanas, repetiu a história. Eu precisava acordar e não acordei. Eu comecei a desmaiar, né? De tanto estresse. Mas eu achei que aquilo era uma fase, porque eu continuava vislumbrando, né? Até que chegou o momento que eu fui no psiquiatra e contei toda a minha história, tá? Tô contando toda a história aqui. E chegou um momento que ele começou a dar medicação, minha vida melhorou. Só que eu ainda vislumbrava, eu olhava para fora, né? Não, porque isso vai melhorar, isso é só uma fase e vai passar. Só que o fato de eu tomar medicação e tal, começou a mudar os meus hormônios, o meu pensamento. E aí, chegou um momento que eu chamei os colegas que faziam parte de um projeto e falei, olha, eu tô fora, eu não vou mais fazer parte disso aqui. Porque eu percebi que eu estava mentindo para eu mesmo, né? E aí eu pedi para sair. Quando eu saí, foi que eu me dei conta que as pessoas não confiavam mais em mim, não eram mais as minhas amigas, e eu percebi que eu mesmo tinha criado aquela história. Já tinha passado por uma separação, já não tinha mais a confiança das pessoas. E quando eu cheguei no médico, ele falou, e você, além do mais, você vai tomar remédio a vida inteira, e você não tem cura, você tem transtorno bipolar, picos de depressão, vício emocional, um monte de coisa. Eu falei, poxa vida, né? O que tinha acontecido? Eu tive que chegar nesse ponto para começar a olhar para eu mesmo e perceber que eu tinha me perdido e perdido os meus principais valores. Eu não me dei conta que as pessoas não confiavam mais em mim,
Elas não chegavam e falavam assim, eu não confio mais em você, mas simplesmente viraram as costas para mim. E a minha depressão só aumentou, né? Pensamento de, será que vale a pena viver? Um monte de coisa. Eu nunca tentei me matar, que eu me lembre, né? Mas assim, percebeu que eu cheguei no pico do estresse? Eu continuei vislumbrando, não vou continuar o tratamento, até que a vida chegou e falou, cara, tua vida perdeu sentido. Perdi a confiança das pessoas. Aí o que é pior, eu não acreditava mais em mim, desisti de todos os meus projetos. E as pessoas ao meu entorno começaram a ter quase certeza de que talvez me perderiam para sempre. Entende? Percebeu onde é que eu cheguei? No cúmulo do meu estresse. Tudo isso por estresse. Eu não conseguia aliviar o estresse no meu dia a dia, eu não praticava exercício e tudo mais. Aí teve todo um processo que eu comecei a voltar a estudar, fui conhecer as terapias para me curar e depois acabei percebendo um chamado. Comecei a dar palestras e tive a felicidade de me tornar um terapeuta, né? Mas isso foi um outro processo. Eu quero que a gente chegue só até nessa história de quando eu comecei a vislumbrar lá com 14, 15 anos, até quando tive o auge do meu estresse com 27, 28 anos de idade, né? Percebeu o que acontece quando a gente vislumbra, fica olhando fora? A gente vai se estressando e não se dá conta. Acha que é uma fase. E estresse é uma das coisas mais perigosas que existe no mundo, porque ele é silencioso, ele é dia a dia. E o que acontece? Você vai perdendo seus valores, vai perdendo a si próprio e não sabe direito o que está acontecendo com você e você acha que vai passar e não passa. E o que é pior, você não se dá conta do buraco que você está cavando, entende? Por pequenas coisas, pequenas coisas, pequenas coisas, né? Então pessoas vão acessando assim traumas incompreensíveis porque elas não se dão conta do que está acontecendo com elas, tá? Então agora que eu contei essa história para você, eu gostaria que você por um instante, refletisse qual foi na sua história, né? Qual é a história que você passou na sua vida e que você não se deu conta do quanto você se prejudicou por não se dar conta de quem é você e por não saber lidar com o seu estresse. Você consegue lembrar em uma situação? Qual é a situação que vem na sua cabeça? Qual é a situação que vem na sua cabeça? Talvez quando você foi adolescente, quando você conheceu o seu primeiro namorado. Pare e pense um pouco. Pense em você. Agora é o momento de você começar a olhar para si. Pare de vislumbrar os resultados desse curso, as promessas que alguém te fez. Pare e pense. Quais foram, do que você se dá conta quando você escuta essa história que eu contei para você? Do que você se dá conta? É muito importante que a gente pare o que a gente está fazendo, tudo que você está fazendo, e comece a olhar para isso. Pare o que você está fazendo e comece a olhar para isso. Quando eu contei a minha história, né, do que você se dá conta? E antes que você me pergunte assim, Diego, mas eu não sei do que eu me dou conta, repare nesse processo, nessa história que eu contei, quais foram os pontos onde você se identificou. Quando alguém não confiou em você mais, quando você se perdeu nas suas contas, o dia que você chegou atrasado, você já passou por isso? É por aí que você começa a olhar para dentro, para a sua história. Qual foi o momento que você, por exemplo, perdeu o horário e talvez ficou com medo que as pessoas não confiassem mais em você, que você perdesse o emprego? Isso é um estresse. O momento onde as pessoas viraram as costas para você, esse é outro estresse. O momento onde você não se sentiu mais capaz de se relacionar com alguém, isso é um estresse. Porque eu percebi que eu não ia conseguir mais me relacionar com ninguém. Não ia ter mais amigos, mais um relacionamento, uma namorada. E eu não ia conseguir mais ter um emprego e daí não ia conseguir mais honrar as minhas contas. Gente, eu passei muita vergonha por conta desse processo, por ficar só vislumbrando. Então, veja aí dentro de você do que você se dá conta quando eu conto essa história para você.
Pare e pense. E ao você pensar, se você tiver aí perto de você, se não, se dê o luxo de pegar um papel, uma caneta e anote, né? Três fichas que caem ao você escutar essa história. Quando você escuta essa história de eu contando das minhas passagens, né? Quais são as fichas que caem para você? Enquanto você vai pensando, eu vou falar mais um pouco. Eu vou contar algumas fichas que caíram depois que eu refleti sobre essa história. Uma delas é que você confiar em pessoas e ser confiado é algo muito importante. Quando eu não consigo estabelecer uma relação de confiança com a minha família, com as pessoas que estão perto de mim, eu me estresso, né? Então, na maior parte das vezes que eu não consigo, por exemplo, ter confiança, a pessoa não confia em mim, aquela relação começa a me estressar. Então eu aprendi a selecionar pessoas depois disso, entende? Porque eu me dei conta que isso é algo muito importante para mim. Se eu não consigo ter uma relação, não precisa ser de extrema confiança, mas de um mínimo de confiança, eu começo a perder todo as minhas habilidades, os meus talentos, a vida começa a não compensar, não valer mais a pena. Então essa foi uma ficha. Ter a confiança das pessoas. Não ter a confiança das pessoas me estressa, tá? Isso é uma ficha que caiu para mim. Segundo, quando eu vislumbro demais, eu começo a esquecer de mim. Então tem momentos hoje que eu preciso meditar, refletir mesmo, se é isso que eu quero. Então hoje eu penso um pouco antes de fazer ou falar qualquer coisa. Porque eu sei que muitas vezes falar de sopetão, né, pode muitas vezes não ser uma boa, né? Pode ser que eu estou mais vislumbrando do que realmente fazendo do que eu preciso, atendendo às minhas necessidades, né? Então, inclusive essa experiência que eu contei para vocês até me ajudou a escolher melhor o que eu vou comer, a forma como eu vou me alimentar, como eu vou dormir, como eu vou, por exemplo, me comunicar, né? A selecionar as pessoas que vão conviver comigo, tá? Então, pensar 2 ou 3 vezes antes de ficar vislumbrando muita coisa, né? Então essa é a segunda ficha que me caiu. E a terceira, que os tombos da vida, as decepções, as experiências, elas são aprendizados na nossa vida, elas não são maldição, tá? Então essa seria a terceira ficha que me caiu, né? E por quê? Porque se eu não me der conta, né, do que aconteceu comigo, eu vou continuar me estressando e aí vai ser difícil aliviar o estresse do dia a dia. Então muitas vezes eu estou ali trocando ideia com alguém, alguém me para na rua. Quando eu percebo que eu não consigo estabelecer uma relação de confiança, eu agradeço e vou para a vida. Por quê? Porque eu sei que aquilo, se não tratado, se não cuidado, pode me levar de novo lá para o médico e eu vou voltar a tomar a medicação tudo de novo, apenas por eu não cuidar de mim. Então, ter relação de confiança para mim é muito importante e não ter me estresse. Então essa é uma ficha. Segundo, se eu achei algo bom, eu vou ver quanto que custa, quanto tempo demora, se eu realmente preciso, se é a hora de eu fazer, se não é, né? Então essas coisas são importantes, entende? Isso ajuda eu a cuidar de mim mesmo, de eu mesmo, né? Então assim, veja aí quais são as fichas que caem quando eu contei essa história, né? E veja aí na sua história quais foram as 3 coisas que mais te estressaram, né? Que fichas caem enquanto você assiste esse vídeo, né? Pega situações extremas, por exemplo, término de relacionamento, né? Que fichas que caiu quando você terminou seu relacionamento? É uma. Quando alguém te passou para trás? É outra. Quando você não pôde mais confiar em quem você tanto confiava? É outra. Que ficha que cai, né? Quando você percebeu que não era bem-vindo em algum lugar, quando alguém te excluiu, quando alguém virou a cara para você, veja aí dentro de você, né, quais as fichas que caem quando você se percebeu estressado, né?
que daí você começa a perceber o que é importante para você. E isso é olhar para dentro. Enquanto eu olhava para fora, para mim eu tinha uma filosofia, pagando bem, que mal tem. Não, é só aí que dá tudo certo. E nem sempre, muitas vezes, ganhar bem, às vezes é melhor ganhar menos, mas ter a confiança daquela pessoa, do que ganhar o triplo e a pessoa depois nunca mais me contratar, não querer me olhar na cara. Isso é uma coisa importante para mim. E como eu descobri isso? Olhando para dentro. Então veja aí, depois de assistir esse vídeo, que ficha que cai para você, né? Se lembre de alguma história e tente reviver ela aí dentro de você. Ah, aconteceu isso, isso, isso e isso. Nossa, eu terminei o meu relacionamento lá em 2012 e tá. Que ficha que cai? Ah, cai que talvez eu não preciso mais dessa pessoa. Anota, né? Caiu a ficha que muitas vezes é melhor estar sozinho que mal acompanhado. Anota. Ah, caiu a ficha que eu conheci muitas pessoas legais depois que eu passei por essa experiência. Anota. Fazer esse exercício vai fazer com que você, de uma vez por todas, comece a olhar para dentro, para quem você é e não para aquilo que você tem, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma, tá? Então, faça suas anotações e te espero você para a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até!